Ok. Vamos orar ao nosso Deus nessa tarde. Estamos aguardando realmente sempre um mover de Deus, como aconteceu aqui domingo passado. Aliás, desculpem os amigos, tivemos problemas técnicos, não foi possível a gente gravar o programa, mas... O programa não, desculpe, a aula. Mas hoje estamos aqui, vamos dar continuidade, vamos clamar ao nosso Deus, porque os dias aparentemente parecem que são bonitos, é tudo uma maravilha, mas os dias são maus. Espiritualmente, aqueles que são fervorosos, são quentes no Senhor, vão se tornar mais quentes ainda. E os que são frios vão se tornar mais frios ainda. Então, hoje nós temos a oportunidade aqui de abrir mais uma vez a palavra de Deus, para que o Senhor possa ter liberdade entre nós para fazer o que Ele quiser. Essa que é a verdade. Foi um mover tão grande na semana passada, pessoas profetizando, falando palavras de sabedoria, palavras de encorajamento, né? Ninguém tinha planejado nada, mas Deus é tão bom que Ele sempre nos surpreende. Aonde está a presença do Senhor, aí a vida, a liberdade, a libertação, a palavra profética, e é por isso que nós estamos sempre buscando ao Senhor no sentido dele ter liberdade para fazer. Eu planejo algumas coisas, mas às vezes Deus tem um plano muito melhor, amém? Levanta a sua mão então. Nós te glorificamos, Jesus amado, porque Tu és a única razão de estarmos aqui nessa noite. Para que a gente possa Te honrar, Te glorificar, para que a gente possa ter comunhão com esses irmãos que edificam a nossa vida e nós edificamos a vida uns dos outros através da palavra viva. Deus, Espírito Santo, tens liberdade para efetuar o Teu querer e o Teu realizar conforme a vontade do Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos levou para o reino do Seu amor, do Filho amado. Ó Deus, que essa noite cada pessoa que está nos ouvindo pela internet, os amados que estão aqui, sejam tocados, Senhor, sejam ricamente abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais que vem das regiões celestes. O Teu trono, Senhor, o céu está aberto e que o nosso coração também esteja aberto para receber o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado a Deus por tudo que já está acontecendo, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos na semana passada, né? Qual a diferença entre o reino milenar e o novo céu e nova terra. Nós vimos que o reino milenar, na verdade, depende da justiça de Deus, depende do homem. Desculpe. O homem fazer alguma coisa. E, na verdade, hoje eu quero ler um texto que fala sobre o novo céu, nova terra. E está em Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, de 1 a 5, se não me engano. É isso aí, né? O reino milenar, nós já sabemos, já tenho falado algumas coisas. Diz assim, Apocalipse 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ó, João teve uma visão do trono de Deus, do novo céu, da nova terra, tá? E ele viu que diante do trono de Deus havia um rio brilhante, rio de cristal, rio de vida, né? E no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Ó, deixa eu fazer uma paradinha aqui. Você já está notando que essa é uma figura? Essa figura já tem na Bíblia. Alguém lembra? Há um trono, há uma árvore da vida no meio do trono de Deus. Há um rio, em Gênesis. Jardim do Éden. Isso é, o Jardim do Éden nada mais é do que a figura, né? Do que é o trono de Deus. A Bíblia começa com um jardim, um rio, homem, né? O Cordeiro de Deus já estava, Adão e Eva no jardim, e ela termina, porque isso aqui é o final da Bíblia. Ela termina com uma cidade também, com um jardim, com um rio, e diz aqui, nunca mais haverá qualquer maldição, né? O que aconteceu no Jardim do Éden, o homem foi amaldiçoado porque o pecado entrou, enfim, a gente já conhece a história, não vou gastar tempo. Mas agora, os vencedores estão diante do rio da água da vida, que não era um rio como tinha lá o rio Pison, o rio que percorria a terra de Avilá, enfim, como está descrito lá. Esse rio aqui nada mais é do que a própria vida do Pai. E ele continua dizendo assim, olha, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, né? Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, como é que nós podemos desfrutar aqui desse rio de água viva? O versículo 17, olha só, né? Eu tenho que pular algumas coisas para resumir, porque nós temos que andar um pouco mais rápido. Diz assim, o Espírito e a noiva dizem. Quem é o Espírito? O próprio Pai. Quem é a noiva? Somos nós. Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, todo mundo, todo cristão é bem-vindo ao novo céu e à nova terra. Lembra que o milênio já acabou? Tudo. Isso aqui é a conclusão final da economia de Deus, da eternidade futura. Todo mundo agora é bem-vindo. Quem passou, né, foi punido, né? Esse é o nosso assunto, a punição na era vindoura, na era do reino milenar. Passou por ali, agora todo mundo é bem-vindo. Aliás, para entrar nesse novo céu, nova terra, basta fazer uma coisa hoje. Aceitar Jesus, confessar no seu coração que Jesus morreu na cruz, que cancelou o nosso pecado, enfim, ele fez a obra completa. E quem crê nisso hoje vai participar já disto aqui. O problema é que entre a era de hoje e o novo céu, nova terra, existe aí no meio o reino milenário, existe a era da igreja. Então, isso tudo é muito importante. Mas como diz aqui, qualquer um pode vir. Vocês lembram quando nós comentamos que hoje, na parábola como é que se diz? Do semeador, eu disse que hoje na era da igreja a gente cresce um pouco na vida de Deus, né? Se nós estivéssemos 100% hoje com a vida de Deus, nós estaríamos fazendo as bobagens e as coisas. Muitos estariam fazendo, andando na carne. A prova é de que nós ainda não estamos 100% com a vida do Senhor, é ou não é verdade?
até o dia da nossa morte, nós sempre vamos ainda fazer coisas que desagradam o coração de Deus. Mas depois, na era do reino milenar, nós vamos crescer mais, porque Jesus estará aqui conosco, né, reinando durante 1000 anos, e nós vamos beber um pouco mais da vida de Deus. Só que durante a era do reino milenar, lembra, ainda vai ter, Satanás vai ser solto, vai ter corrupção ainda, homens aqui nesse mundo, vai ter a morte ainda, a morte vai ser a última coisa que vai ser aniquilada. Então, ainda vai haver muita confusão. Muita gente, por desconhecer a economia de Deus, desconhecer a própria Bíblia, acha que, não, quando Jesus voltar, tudo vai ser transformado, quem estava ruim vai ficar bom. Não, não é assim. Nós estamos estudando detalhadamente para mostrar que a coisa é bem mais detalhada. Existem fases que Deus determinou. Então, a diferença no novo céu, nova terra e o reino milenar é que para entrar no reino depende do nosso esforço, não é verdade? Para a salvação, não. É graça. Para entrar no reino milenar, Jesus diz, Paulo, todas as passagens diz, é por esforço e por violência que a gente entra no reino, não é isso? Não é fácil, é sempre depende. Paulo diz que nós temos que o quê? Esmurrar o nosso corpo, né? Para a gente pregar aos outros também não ser desqualificado. Obviamente desqualificado para o reino, tá? E então, qual é a diferença? No novo céu, nova terra, o que você tem que fazer para entrar no novo céu, nova terra e desfrutar desse novo céu, nova terra? Não, você já aceitou Jesus hoje na era da igreja. No novo céu, nova terra, vai ser tudo de graça novamente. Vinde, bendito, bebei da água da vida, ou seja, mais da vida de Deus. Nós vamos ser 100%. Lembra? Eu cheguei a fazer uma matemática em cima da... Jesus disse, aqui na parábola do semeador, dá o quê? 30, 100 por 1, não foi isso que ele falou? 30, 60 e 100 por 1. São exatamente as 3 fases que Jesus quis. Hoje, na era da igreja, eu já dei essa aula. Nós temos que pelo menos crescer 30% da vida de Deus. Temos que sofrer essa transformação. Na era do reino milenar, mais quanto? Mais 40. Ah, não, é 30, tem razão. 30, com 30, 60. Quando chegar, muitas pessoas dizem, ué, mas eu não vou ser transformado automaticamente, não vou estar vivendo. Não, obviamente que não. Se fosse assim, as parábolas não teriam dito uma outra coisa. Logo aqui, ó, não haverá mais maldição, e Deus fala, vinde agora, bebam da minha água da vida, do rio da água da vida. Não vai ter mais luz do sol, não vai ter mais nada, e Deus vai estar 100% misturado com a sua noiva. Não tem mais maldição, não tem o que acontecer. Então a diferença é que Deus trata com o homem no novo céu e na nova terra, agora pela graça também, e vai ser de eternidade em eternidade e tal. Conclusão, essa é a conclusão da aula passada. A conclusão que nós chegamos é que a nossa salvação está garantida para sempre. Amém? 100% garantido. Ou seja, isso é uma segurança eterna. Amém? Agora, isso não significa que... aliás, isso significa também que nós temos um perigo temporário. É ou não é? Salvação, segurança para sempre. Qual é o perigo temporário? O reino milenar. Todo mundo vai para o reino milenar? Então é um perigo temporário. Uns vão, outros não. Depende do que passarem pelo tribunal de Cristo. É ou não é? Então, nós temos
que hoje nos esforçar para andar, para viver no Espírito, para ter comunhão com os irmãos, para ler a palavra, para orar. Por quê? Porque muitos naquele dia a obra de cada um será provada. Eu preciso, você precisa da revelação do Senhor para saber o que Ele quer que a gente faça hoje. E não ficar repetindo o que todo mundo faz, as gerações. Deus hoje tem um mover. Ah, não, é porque lá a igreja tal, o irmão fulano de tal faz isso, então eu vou copiar também. Não, o corpo de Cristo, cada um tem uma função. Não é verdade? Então, se você... Lembra aquele texto no tribunal de Cristo Jesus? Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizei, tal, tal. Aí o que Ele vai dizer? Nunca vos conheci e apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, nós vimos que a tradução certa é, olha, eu não vi mudança na sua vida, né? Sigam, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, aqueles que não cumprem a lei, literalmente é o que diz a palavra no grego. Mas eu tenho que cumprir a lei, ninguém consegue cumprir a lei. Obviamente Jesus estava falando que nós temos que seguir a lei do Espírito e vida. Porque eu tenho que cumprir a lei? Não. Paulo é que completou a revelação dizendo, não, a lei do pecado e morte, eu não cumpro a lei de Deus, mas a lei do Espírito e de vida me dá a vida de Deus. E quem tem a vida de Deus, como Paulo diz, contra estas coisas não há lei. Acabou. Aliás, quem está tentando cumprir a lei, já está debaixo de maldição. Para isso foi escrito o livro de Gálatas. Mas eu estou só resumindo rapidamente o que a gente falou. Vamos para a aula de hoje. Essa aula de hoje eu vou pegar você pelo pé. Vamos ver. Se eu não te pegar pelo pé, você vai pegar pelo meu. Tá valendo aqui uma caixa de bombom. Tá ótimo. Fechado. Se vocês não souberem, todo mundo vai ter que me dar uma caixa de bombom. Ah, não. Ah. Tá bom. Lá vem ela. Qual é a proposta? João, fala. João 5. Vai abrindo, faz a proposta. João capítulo 5. Vamos lá. Você o quê? Tá falando igual criança? Fala. Eu propus o quê? João 5. Você tá presente como professor, né? Geralmente o professor é que ganha. E como nós é pequeno, aí tu tem que dar um bombonzinho pra cada um. Eu dou um bombom para cada um e vocês cada um me dão uma caixa. Vamos lá, é fácil. Olha, meu Deus, você não lê os evangelhos? Não é tão fácil os evangelhos, as palavras que Jesus fala? Olha aqui, ó. Presta atenção, eu já vou perguntar logo de início. Jesus estava falando para os discípulos. Em verdade, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém? Fácil isso de entender, não é? Muito bem. Não entra em juízo. A gente para por aqui, né, geralmente, né? Não, quem crê tem a vida eterna, acabou. Mas tem uma vírgula, não acabou. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ponto. Agora preste atenção. Em verdade, o assunto ainda é o mesmo, hein? Em verdade vos digo, que a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Traduz isso para mim. Vem a hora, já chegou, em que os mortos, quem são esses? Ouvirão a voz do Filho de Deus
Não, eu vou... Tá bom, pausadamente. Jesus disse, chegou a hora, os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. É a vida de Deus, é o arrebatamento, é a vinda de Cristo. É? Tá valendo bombom, hein? Esses mortos são aqueles que estavam mortos de espírito e que ao ouvir a palavra, o espírito foi no coração deles e os vivificou, deu vida a eles, eles vieram para o reino. Exatamente. Olha aqui, ó. Presta atenção. Quem falou em arrebatamento? Pera aí, agora todo mundo sabe. Tá ganhando. Quem é o irmão? Eu sabia. Amado. Vem a hora, olha só. Ô mãe, tudo bem? Depois a gente dá um abraço aí, tá? Vem a hora, olha só, Jesus está falando. Vem a hora e já chegou, ou seja, era ele mesmo. Aqui são os mortos, que estão mortos espiritualmente. Vou anotar aqui, ó. Todo mundo, não, vem a hora, já chegou, que os mortos ressuscitarão. Ó, a gente, você vê como nós estamos condicionados? Fala em morte, ressurreição, Jesus vem, é segunda vinda, né? Mas não é. Não, se você quer justificar. Assim, verdade vos digo. Quem ouve a minha voz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, na vida eterna. E não entra no juízo. Aí a gente associou essa palavra juízo. Não, pois é, mas não é. Não entra no julgamento, ou seja, não vai ser julgado para condenação como os ímpios. Mas é porque tem palavra. Você quer ver uma coisa? A gente tem que ler o texto no contexto. Você lembra assim? Você quer ver uma coisa? O diabo vem para... O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida em abundância. Já criou-se na nossa mente que o ladrão é o diabo, não é isso? Ele é pior do que ladrão. Só que o texto não fala isso. O ladrão ali no texto, o que que é? É a lei que rouba a vida. Ah, não, mas fala em ladrão. Ah, o ladrão é o diabo, é Satanás, é o vermelhinho. Que isso? Ser vencedor é uma outra frase que a gente fala. Não, sou mais que vencedor. Irmão, sou mais que vencedor. Depende do contexto, depende do versículo. Porque no Apocalipse, por exemplo, ao vencedor da igreja tal, não tem as igrejas? Ali, o vencedor é no contexto de quem para quem? Um cristão vencedor, comparando com quem? Com outro cristão vencedor. Exatamente. Não é com o ímpio. Se eu comparar a nossa vida com o ímpio que não crê em Jesus, todos nós somos vencedores, não é isso? E eles são os perdedores. Mas se eu pegar a vida da Tânia e comparar com a vida do... Bom, em relação a muitos cristãos, alguns são vencedores e outros são o quê? Perdedores. Se você ler as igrejas, olha, eu tenho contra ti isso, isso, isso. Que bom! Que bom que vocês fizeram isso, isso e aquilo. Mas eu tenho uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor, ou vocês adotaram a doutrina dos nicolaítas. Resolve isso, porque ao vencedor, eu vou dar isso, 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 aquilo. Sempre o reino. Então, existe vencedor e vencedor. Aqui no caso, viu, eu estou falando isso. Agora vamos continuar. Então, estes aqui são os mortos por causa do pecado, não foi isso? Que confessaram Jesus e por causa disso, eles o quê? Viverão, não é isso? Tô devendo a caixa de bombom e todo mundo aí, ó, pode trazer da próxima aí. Eu pago o irmão. Não, não. Eu vou pagar. Se ninguém aceitar, aí a gente que te dava o bombom.
Pois é, então... O amado te respondeu, graças a Deus. Não. Mas quem não respondeu, vai ter que pagar. Ah, mas a Karine paga logo, toma suco. Hein? Deixa ela, deixa ela. É porque eu peguei o pé dela na semana passada. Eu adoro bombom. Vamos continuar. Porque, olha só, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha só, primeira parte do versículo, Jesus disse, vem a hora, qual é a diferença? E já chegou. Aqui ele diz isso. Mas ele diz, vem a hora em que ele está se referindo a quem aqui? Olha, vamos ler, pensa bem. Vem a hora. Então, pelo que ele diz, não chegou essa hora ainda, ok? Em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Ele está, primeiro, ele está se referindo ao quê? Ao presente, passado ou futuro? Lógico, o verbo está no futuro. Então, por quê? Não chegou ainda essa hora. Todos os mortos, ou seja, todos os que estão aonde? Mas aonde? No paraíso não, lá embaixo está no Sheol. No túmulo. Ó, parece que a gente passa batido. Quem são esses todos que estão? Cristãos e não cristãos. Quem acha que é? É todo mundo. Só os que morreram em Cristo. Ele já acha outra coisa. Hein? Alguém dá mais algum palpite? É alguém que está no Sheol, está lá no paraíso, no seio de Abraão. Hein? Vamos, eu vou responder já, né? Está meio dividido. Então vamos lá. Em que os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. 2 pontos. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição de quê? Da vida. Aí ele diz assim: e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então são o quê? Não. Não, por que não? Por que não? Não é isso que Jesus está falando. Porque, olha só, é a mesma coisa. Quem praticou o mal, o praticar o mal no contexto, lembra a parábola do servo bom? Que praticou coisas e vai para o reino. E o outro... Lógico que é a igreja. Lógico. Você lembra na aula passada? Vamos lá, fala. Mas aqui na minha está escrito assim, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Não, olha só, vão ser julgados. Veja só. O está escrito aonde? É comentário que você está falando? Não, olha só, presta atenção. Olha aqui, ó. Olha só. Você quer ver uma coisa? Quando é... Olha só, volta uma aula passada. Quer ver uma coisa? Cadê aqui? Olha aqui, ó. Eu gosto de fazer sempre essa figura, tá lembrado? Aqui é o paraíso, seio de Abraão. Aqui é o inferno e o Hades. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo que estão aonde? Vão ressuscitar primeiro, Tessalonicenses.
Depois nós os vivos seremos, não, transformados, né? E depois, Paulo diz em Tessalonicenses, depois nós vamos para onde? Para as nuvens, para o tribunal de Cristo, certo? Não é isso? Então já foi todo mundo. Se fossem todos, quando é que os ímpios, os pecadores que não confessaram Jesus, eles vão continuar aqui? É porque vão jogar primeiro na igreja. Hein? Vai primeiro. A igreja foi, ó, por isso você tem que lembrar as aulas passadas. Que Deus julga primeiro a igreja, os filhos, para depois julgar. Aí depois que ele julga a obra de cada um, quem fez o bem ou praticou o mal. Eu vou dar o versículo que eu já dei 300 vezes. Aí vai ser salvo pelo fogo. Aí o que vai acontecer? Nós vamos reinar 1000 anos, não é isso? Enquanto estamos reinando 1000 anos, não estão aqui? Então por que vão ser todos? Só quando acabar o final do Só quando acabar o milênio, eles vão ser ressuscitados para quê? para ser julgado. Direto para onde? Diante do grande trono branco de Deus. Então, mas o que me leva a crer que seja nesse outro momento do juízo final da condenação, é que ele diz o seguinte, que se acham ainda nos túmulos. Porque mesmo que ressuscite aquele, o juízo, quem vai reinar com Cristo ou não, ainda ficarão alguns ali. No Sheol, não sei, no Sheol não vai ficar? Sheol, peraí, Sheol é tudo. Tudo, exatamente. Hades, inferno. Fala. Porque se você me fala Sheol, Sheol compreende paraíso e Hades, que é dividido pelo abismo. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. No caso do juízo, quando... Qual juízo? É do milênio. Do milênio, para reinar com Cristo. Tribunal de Cristo, então não é juízo. Tribunal de Cristo. Está vendo como as palavras mudam o contexto? Vai, continua. Então, no tribunal. Os que não forem reinar com Cristo, eles vão estar onde? Ainda aqui no paraíso? Os cristãos que não forem reinar com Cristo. Trevas exteriores, olha aqui, 3 lugares aqui, tá lembrado? Mas ainda não é o lugar dos túmulos ainda, que eles chamam de túmulo aqui? Todos os mortos no seu corpo, Então, ainda não estão... que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão, ok? Exatamente, eles não estão em túmulos ainda, todos ainda. Hein? Porque ele está aqui se dizendo só esses que estão ali nos túmulos. E é nesse Mas outro quem? momento Que são os cristãos. Então, mas eles não vão estar aí. Hein? Não são os cristãos que vão estar aí também no túmulo? Ainda não vão ficar alguns cristãos, é isso que eu estou dizendo. Ainda depois do milênio, nesse período do milênio, não vão estar ainda cristãos aí. No período do milênio, uns vão estar Nas trevas exteriores. trevas exteriores. Chama de túmulo. Pois é, e os outros vão estar onde? Reinando com Cristo, porque mas ele aqui não está falando do outro, ele está se referindo. Olha a sequência. Olha aqui a sequência. Jesus está falando os que foram mortos fisicamente. Eu tenho alguns textos aqui, tá? Uns foram mortos no seu espírito e outros foram mortos no seu corpo, fisicamente. Como eu digo, vem a hora e já chegou, não é isso? São os mortos no espírito que vão viver. Aqui são os mortos no corpo, certo? Que vão ressuscitar e uns vão receber o bem e o mal. Lembra quando Paulo falou? Presta atenção. Não julgue o seu irmão, não condene, não seja pedra de tropeço. Lembra que ele fala? Porque cada um prestará contas diante de Deus e receberá o bem ou mal conforme tiver feito através do corpo. Ok? Agora olha só. Aqui no versículo 29, sair do túmulo, então, versículo 29, fala da ressurreição do corpo físico. Ok? Ou seja, uns fizeram o bem, vão para a ressurreição da vida.
e os que praticaram mal para a ressurreição do juízo. Ok? Então agora, presta atenção, eu vou apagar isso aqui, eu vou justificar isso usando 2 textos. Vai acompanhando. Primeiro texto, 1 Coríntios, eu vou botar alguns versículos. 1 Coríntios, vai lá, capítulo 15, eu vou ler versículo 22, 23, para não ficar muito extenso, tá? 22, 23, depois eu vou ler os 50 até 54. Hoje tem festa aí, né? O que é? Nunca tem tanta... Que dia das crianças? Olha só. Vamos lá. Porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todo mundo vai ser vivificado em Cristo. Só porque tem aqui todos, então a gente lê todos, todo mundo vai receber a vida de Cristo. Não. Todos os cristãos. Então a gente tem que tomar cuidado assim. Por exemplo, a salvação é para todo mundo? Não? Mas se eu te pegar alguns versículos, e não é isso? Tem vaso de ira, não é isso? Né? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não tem o versículo? E aí? E agora? Olha o problema. Por quê? Você tem que estar no contexto e ver o que falou antes e ver o que falou. São todos os que confessaram a Jesus como Salvador. Não é você pegar... Esse é o problema. Fiz um garimpo ali. Não, porque alguém pode chegar a falar. Nem todo mundo vai ser salvo. Por quê? Tem gente que vai para o inferno, não é isso? Aí o cara ainda cria uma outra bobagem. Ah, não, mas depende... Ele não quis aceitar Jesus. Não, é ele que me escolhe. Não depende da minha vontade. Então, se Deus escolheu todos para a salvação, todo mundo tem que ser salvo, não é isso? E é verdade? Tanto não é verdade que para que tem o inferno? Exatamente para quem não foi. Então, cuidado. Às vezes uma palavra fora... Ah, não, todo significa todo ser humano. Não, mas não é isso que diz no contexto. Então vamos lá, vamos voltar. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, agora ele vai dizer quem são os todos. Cada um por sua própria ordem. Ou seja, quais são os todos? O primeiro que vai ser vivificado, quem é? Porque ele morreu, não foi? Ele foi a primícia, o primeiro, não é isso? Depois, os que são de Cristo. Ou seja, nem todos. Certo? Na sua vinda. Já falamos. 3 pontinhos. Agora pula para os 50. Paulo está explicando. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Eu acho que Paulo era da Assembleia. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. O que é dormiremos? Morrer. Porque muitas pessoas pegam, tem umas parte evangélica que diz, não, que quando você morre, né, você fica dormindo. Que? Você acredita que está todo mundo dormindo no paraíso? Não! A expressão é dormir. Mas a palavra mesma é morrer. Morreu fisicamente. É fisicamente, não é? Ninguém está dormindo. Ah, mas quer dizer que então está todo mundo se conhecendo no paraíso? Tá, lógico que está. Então, dormir é isso. Morreram. Ó, eu vou fazer quando eu falar sobre a parábola das 10 virgens, diz que, né, o noivo tardou e elas o quê? Dormiram. De repente o noivo veio e elas o quê? Acordaram. Qual é a metáfora? Qual é a linguagem? O que aconteceu? O noivo demorou e elas o quê? Dormiram. Elas o quê? Morreram. Fisicamente.
O noivo chegou, lá vem, acorda ela, ou seja, ressuscita elas. Hein? A era dela da igreja passou e não fez o que tinha que fazer. Porque o noivo demorou. Tá entendendo? Então, quando você lê um texto na Bíblia, leia, eu sempre faço assim, lê uma vez, vê o que você pegou. Volta, lê de novo. Lembra o café espiritual de ruminar a palavra? Você vê, não, mortos em Cristo chegou. Se você tivesse lido de novo, você ia ver que os primeiros eram mortos, como o irmão falou, em Cristo, mortos no seu espírito. Aí o outro, porque ele não ia repetir duas coisas. Então a gente tem que ler, tem que orar, Senhor, revela, revela. Deus revela. Então vamos lá. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quais são os todos que serão transformados? Rápido. Todos quem? Todos que confessaram Jesus. Todos os que estavam mortos e os que estão vivos por ocasião dele, né? Mas tem que pensar? Tem, porque ele pode falar alguma coisa mais adiante, que é só para um tipo, né? Os que estão mortos, os que estão vivos, ou que estão... Porque tem cristão também. Agora, eu não tinha pensado. Quando Jesus voltar, vai ter cristão aonde? No paraíso, não é isso? No seio de Abraão. Qual é o outro lugar? Os que estão vivos é o quê? Na terra. E qual é o outro lugar? Não, já está aqui. Os que faleceram são os que estão aqui no... Os vencedores que foram... Você está vendo? Gente, cada detalhe vai fazer diferença. Os vencedores, quem são as primícias? Quem foi arrebatado? Morreu um bebê. Entende? Os que não foram arrebatados, em qual arrebatamento? Secreto. Eles foram arrebatados para onde? Para o paraíso? Não, porque foram para onde então? Não. Exatamente. Para onde? Você não assistiu essa aula? Ficou lá no Big Brother, lá na salinha escura, né? Então vamos lá. Transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem? Nós quem? Todos os cristãos, tá? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Quando que isso vai acontecer? Antes do milênio. Ou seja, no milênio ainda vai existir morte, não vai? Não vai ter a guerra do Armagedon? Todo mundo lutando, vão morrer, não vão? E nós, vamos morrer? Por quê? Porque acabamos de ler aqui. Eu fui salvo no espírito, estou sendo salvo na minha alma, e na segunda vinda o meu corpo vai ser glorificado. Vai ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, eu não vou morrer nunca mais. Por isso que nós vamos reinar no milênio com uma autoridade de Jesus e nada pode nos acontecer, mas não os outros. A morte ainda vai existir. Por isso que a morte vai ser a última coisa a ser lançada para onde? Certo? Eu estou falando essas coisas para a gente avivar a memória. Tem isso e tal. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Uma palavra que Isaías falou.
Tragada foi a morte pela vitória. Ok? Ó, agora, vamos lá. Hoje eu estou usando muito Bíblia, hein? Vamos lá aqui, ó. 1 Tessalonicenses. É um teste para saber o quê? Isso. 4, de 13 a 18. Eu queria chegar bem mais adiante num assunto, mas vamos ver. Não queremos, porém, irmãos, Paulo está dizendo, porque lá muita gente estava falando que não havia ressurreição e tal, então Paulo falou, irmãos, não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morrem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Nós temos. Os ímpios. Acabou. Morreu, não tem. Não, vai lá para o purgatório para tentar a salvação, como diz o católico. Ei, eles não têm mais esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, olha aqui, trará em sua companhia os que morrem ou dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Paulo, lembra que ele foi o que teve a revelação? Muita gente acha que Paulo só teve a revelação da graça de Deus, que é salvo por graça. A revelação que Paulo teve foi sobre tudo. Ele disse, vou dizer aqui o mistério do Senhor. A revelação maior de Paulo não foi nem sobre... Foi sobre que a verdadeira igreja são os judeus escolhidos e os gentios escolhidos. Nós pegamos assim, é como um bolo. O bolo representa toda a economia de Deus. A gente corta um pedacinho de... Isso aqui é a revelação. E o resto do bolo? Tem tantas outras facetas que a gente olha, não, isso aqui é graça, isso aqui é lei, isso aqui é não sei o quê, isso aqui pode, isso não pode. Isso é doutrina de homens. Nós temos que ler a Bíblia inteira e ver o que ele fala. Por isso Paulo diz, né? Não é que eu estava lendo. Isso vos declaramos por palavra do Senhor. Nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, os que morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, foi o que eu falei ainda há pouco. O que vai acontecer? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. A maioria dos cristãos... Eu encontrei um amigo meu, um pastor, eu falei, estava falando algumas coisas, vamos para os ares, para o tribunal. Que ares? Coisa nenhuma. Jesus vem, vai nos levar todo mundo para o céu, vamos ficar lá eternamente com ele. Calma. Nós primeiros vamos para os ares. Por quê? O que nos ares? No segundo céu. Por que nós vamos para lá? Tribunal de Cristo. Julgamento. Se você quer falar julgamento, fala julgamento das nossas obras. Certo? Porque, se você fala, vamos para o julgamento, aí um cristão que não tá no contexto. Irmão, Deus vai julgar a nossa salvação? Não. Então fala logo a palavra. O tribunal de Cristo é para julgar as nossas obras. Quem, praticou obras conforme ouro, Então, você tem que ser preciso no falar. Tá? Não, vamos ressuscitar para o julgamento. O cara pensa que é uma coisa e não tem nada a ver. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ok? Tá guardando? Isso aqui é um resumo de todas as...
pontos principais das aulas que nós falamos. Agora eu vou te dar um outro texto. Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos 10, não é isso? Versículo 23 a 30. Fala alto, fala alto. Essa parte aqui que fala que estaremos para sempre com o Senhor, depois de todas, vai ter aula ainda que vai explicar isso, porque na verdade não, que quando for pro lado, nem todo mundo vai estar ainda com Cristo. Sei não, mas veja só, obviamente. Não quero antecipar. Vai explicar sobre isso. Você quer ver uma coisa? Hoje você tem Cristo e a salvação? Tem? Tem. Você vai estar para sempre com Cristo? Vamos. Vai? Então hoje você já sabe disso. Então não é. Mas veja só, aí tem você está no milênio. Você quer ver uma coisa? Eu vou dizer, eu acho que vai ser ainda hoje. É que eu faço uma sequência aqui. Porque aqui no caso aqui, que estará para sempre, mas na eternidade, no caso, né? Mas É isso, não está se referindo estar para sempre com Cristo, sempre, como eu digo, nós sempre temos que nos situar, né? O quê? Na era da igreja, na era do reino ou na era da eternidade? Na verdade é para sempre, para sempre, para sempre. Mesmo que estiverem também passando por um tempo Pela gema de Não vão estar para sempre com ele? Exatamente. Exatamente. independente se ele está na Exatamente. Lembra que eu falei há 20 minutos atrás? Nós temos uma segurança absoluta, eterna. Mas temos um perigo temporário. Todo mundo aqui está correndo perigo. Tá ou não tá? Tá? Isso? Aquele que está em pé. Como é que diz? Leia que não caia. Por isso que Paulo Fala. que eu não venho a ser desqualificado. Por isso que Paulo fala o quê? Vamos lá. Eu não venho a ser Desqualificado. pregar a outro. Eu vou pregar aos outros e posso ser desqualificado. As pessoas não entendem que existe um reino milenar, então elas não sabem disso. Então, poxa, ser desqualificado, eles raciocinam, vou perder a salvação. Tá aqui, Paulo podia perder a salvação. Ele pode perder a salvação? A salvação não é eterna? Seria desqualificado para o quê? Qualificado para entrar no reino. Que depois no final ele fala, combati o bom combate. No final ele diz, agora eu tenho certeza, a coroa da vida, o reino, eu vou reinar com Cristo. E no início ele tinha mais dúvida ainda, olha, ainda cheguei à perfeição. Porque a gente acha que perfeição, a palavra ali é maturidade. Maturidade em quê? Em conhecer versículos bíblicos? Não! Maturidade na Bíblia é na vida de Deus. Paulo, você acha que Paulo desde o início tinha a vida de Deus? Ele já era salvo, mas ele era terrível. Salvo ele era no espírito, como todos nós. O problema hoje do cristão não é a salvação no espírito, ele sabe que é. Mas a era da igreja é a era da salvação de quê? Da nossa alma. A nossa alma que é terrível. A gente vê a vida de Paulo como se fosse um santão. Meu Deus do céu. Coisas ele fez na carne. Tremendo. E olha, ele fez até o fim da vida dele. Quando o outro lá não queria acompanhar ele, Exatamente, eu ia falar isso agora. Tá funcionando aí o som? olha só, amor, não é? É isso que eu ia falar agora. Foi a aula passada. Exatamente. E antes de morrer ele Mandou chamar João Marcos para pedir perdão. Porque eu vou falar a aula agora. Essa é a melhor parte da aula. Vou falar sobre misericórdia e sobre juízo. Ele estava olhando a salvação dele. Ele estava olhando a possibilidade ou não dele entrar no reino. Ah, todo mundo pichando a casa de Onesífero. Tá lembrado isso? Poxa, ele deve ter feito uma coisa horrível. Não diz o que é. Paulo diz, Senhor, naquele dia tenha misericórdia da casa de Onesífero, porque ele quando eu cheguei aqui em Roma, ele me deu apoio, eu estava frustrado, ele me... né? Exatamente. E lembra...
Deixou de falar, né? Causou muitos males. Não, mas foi outro. Esse foi o Alexandre Latueiro. Alessandro Latueiro. Não computadorzeiro. Sou esposo da Grace. Mas o pior foi na Ásia. Lembra que eu usei o outro texto? 2 Timóteo, 1 Timóteo. Senhor, todos me abandonaram quando eu estava lá na Ásia, diante do juiz. Paulo estava ferrado lá numa situação. Todo mundo abandonou. Ih, eu não vou nessa não, pô. Aí o que ele diz? Timóteo, poxa, me abandonaram. Eu estava aqui diante do rei, os caras me julgando. Passei por uma tribulação como ninguém imagina. E na hora H eu queria ter um irmão ali para a gente compartilhar. Todo mundo picou a mula. É sempre assim, não é verdade? Enquanto tá tudo uma maravilha e tal, né? Aí Paulo escreveu o âmago desse texto, ele falou: Senhor, que isso não lhe seja imputado naquele dia. Tem misericórdia deles naquele dia. Quem assistiu a aula passada vai entender melhor. Não vou ler agora, não. Não tá, infelizmente não tá. Latoeiro. Não, sou esposo da Grace. Sou Alexandre, esposo da Grace. Pai do Júnior, do Gabriel. A Gleice deve estar lá. Não, fala mal do meu marido. Não lhe seja consultado. Olha o que Marcos diz. Olha só, Jesus sempre seguido por multidão, né? Marcos 20, tá aqui, 10, 23. Multidão seguia ele. A multidão seguia Jesus porque queria o quê? Comida, boca livre e cura. 0800, gostei. Essa expressão eu aprendi quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não sabia. É de graça, não paga, né? Então Jesus, olhando ao redor, ele disse: nossa, tem muita multidão aqui, tem gente demais. Olhando ao redor, vírgula, disse aos discípulos, ou seja, ele deixou a multidão de lado e falou: vem cá, discípulos, o que é? Tem algo muito importante para falar. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam. Aqui tem a maior promessa que eu já tenho falado para vocês. Os discípulos estranharam. Jesus soltava assim umas afirmações no meio do nada. O assunto nem era esse. Disse: como é difícil quem tem riqueza entrar no reino. Os discípulos falaram: por que o mestre está falando isso? Ler a Bíblia é parar, ler e imaginar. Ele olhou ao redor. Todo mundo pensa que o sermão da montanha foi falado para multidões. Não. A multidão estava ali curando, tal, isso aqui. Era sempre para os discípulos. Tem um pastor que falou que Jesus era cômico. Ele chegou perto do cego e falou: o que quer que eu te faça? Olha, Jesus era tão cômico, né? Eram cômicos. Então eu já digo brincando para esse irmão: se Jesus era cômico, ele era um palhaço. Brincadeira, não pode falar isso, não pode. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Não é quem tem riqueza. Quer dizer que quem é rico então não pode ir para o reino? Quem é rico pode ir para o reino? Pode. Mas quem confia nas riquezas e não confia em Jesus, aí é difícil, né? O coração dele está na riqueza. É uma qualificação. Ele se garante na riqueza. Mas vamos lá, vamos continuar. Isso é uma qualificação. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico que confia nas suas riquezas. Não é isso? No reino de Deus. Todo mundo sabe que não é agulha de costurar. A agulha era uma porta, parece, em Jerusalém, era uma porta bem baixinha, que para passar, o sujeito tinha que passar quase que deitado. Então, era para um camelo que é alto, que tem duas carcó, né? Era difícil, era mais fácil do que um rico que confia nas... Ah, é. Tá bom. Imagina, nem o pelo do camelo passa na agulha. Mas tem gente que acha que é isso. Lógico. Hoje eu não posso brincar com ela, como na aula passada, né? Eu desci o sarrafo nela, porque eu não estava gravando. Pois é, por isso que hoje... Tá bom, vem cá. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando o olhar, disse. Ele fitou o olhar nos discípulos. Porque o salvo é salvo. Olha só. Não para salvo. Aliás, a mesma coisa, a palavra salvação, a gente pensa que é salvação de pecados. Mas lembra que Pedro falou salvação da alma? A Bíblia fala sobre salvação da alma, não tem nada a ver com a salvação do espírito. Fala de salvação do corpo, certo? Então, é porque a gente pega... Ah, não, salvo é isso. Quer ver outra coisa? Fala inimigo, um inimigo veio. Na parábola do semeador não diz que caiu na beira do caminho, um inimigo veio e roubou. Ah! Aí o pastor fala assim, o irmãozinho, irmão, Jesus falou de Jesus, mas aí o diabo veio, não é isso? E tirou a palavra, parece que o diabo pode tirar a palavra do coração dele. Aí roubou, aí ele perdeu a salvação. A parábola do semeador tem a ver com ímpio? Tem a ver com... Se a parábola do reino fala sobre a semente que cresceu no coração dos que já são salvos. Toda a parábola do semeador é para quem já é salvo. Não tem nada a ver com ímpio. E o inimigo ali não é o diabo. Dependendo das 3 tipos de semente, lembra? Um caiu à beira do caminho, são os prazeres do mundo. A fascinação das riquezas. Ele chega até a falar. Isso, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não tem nada aqui a ver com o diabo. Você sabe que as poucas vezes que a Bíblia fala sobre o diabo como inimigo, é sempre como um cara que já foi derrotado. É ou não é verdade? Ele já foi derrotado. Sempre parece que ele é mais forte que Deus. Porque muita gente fala no diabo. Tá. Presente, né? Inimigo ali, não tem nada a ver. Então, mas vamos lá. Eles ficaram sobremodo. Então, Jesus, porém, fitando o olhar neles, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Agora se levanta Pedro, você imagina. Então, Pedro começou a dizer-lhe. Olha que interessante isso aqui. Pedro falou: Jesus, já entendi. E agora? Se isso tem a ver com a salvação do Espírito, então a salvação é por obras, não é isso? Quem é que pode ser salvo? É ou não é? Olha só. Então Pedro disse: Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Aí Jesus voltou para Pedro e falou o quê? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho,